Boa noite, meu povo. Bem-vindos. Cheguem mais, pode entrar, fica à vontade. Daqui a pouco a Ana Paula vai chegar. Ei, Talk, boa noite. Minha convidada de honra hoje, daqui a pouco chega aí, Ana Paula, para a gente poder dar sequência na nossa série de lives a respeito de inteligência emocional e financeira. Boa noite, Paulinha. Vão chegar. Convida todo mundo, aproveita que vocês estão chegando por aí. Já clica no aviãozinho aqui embaixo, encaminha a live para todo mundo. Hoje o tema vai ser super bacana, novos hábitos. Oi, meu amor, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Estou cumprimentando o Ah, pessoal aqui. Pessoal, vamos chegando então, fiquem à vontade. Hoje vai ser a nossa quarta live da série de lives sobre inteligência emocional e financeira. A minha convidada de honra é uma mulher inteligentíssima, super competente e minha prima, Ana Paula. O que tema de hoje ótimo. vai ser novos hábitos, não é isso, Paulinha? Exatamente. Assunto até Beleza. mandar parar, né, Assunto Guto? até mandar parar. O de É, hoje é que bom, maravilhoso. que bom, E né? Que aí, bom que a gente conseguiu entender aí o ser humano se relacionando aí com todas as suas dimensões, né? Considerando aí o aspecto emocional, o aspecto psicológico, o aspecto humano, né? Que está envolvido aí nessa temática cartesiana que é a que circunda aí a área de finanças, né? Embora a gente já tenha entendido que não é tão cartesiana assim, né, Guto? exatamente, é um complemento de áreas. Nada é sozinho, Exatamente. é o indivíduo como um Uhum. todo que se completa, que se complementa, e é analisar o todo e ter uma mente bem preparada, uma mente forte para poder ter competência e capacidade de decidir, seguir em frente, adotar novos hábitos, reconhecer alguns Exatamente. outros, perceber suas emoções e tomar decisões mais acertadas, mais conscientes, inclusive, para ter uma Muito vida mais bom. tranquila, mais equilibrada. Não é isso? Tô gostando de ver. Aprendeu direitinho, né? Tá vendo? Mas minha filha, como professora A como nossa, você, como é que não aprende? nosso papo aqui tá rendendo bons frutos, assim, É, eu ué. espero, né? Com certeza. Pessoal, boa noite, todo mundo muito, muito, muito bem-vindo. Como eu Isso estava mesmo. dizendo agora há pouco, a gente está dando início agora à nossa live sobre inteligência emocional e financeira. Sentem-se, fiquem à vontade. Quem gosta de beber, pega uma cervejinha, um vinhozinho para nos acompanhar. Quem for da água, pega a água, pega o chá. Nosso bate-papo vai começar aqui. Faz uma gentileza para mim, pega o aviãozinho, clica no aviãozinho e já encaminha essa live para todo mundo ter a oportunidade de participar aqui com a gente e entender um pouco mais sobre a adoção de novos hábitos, inteligência emocional e como que isso impacta na nossa vida financeira. Eu vou passar a palavra para a Ana Exatamente. Paula, que é a minha convidada, prima e mulher competentíssima, forte, inteligente. Ela se apresenta, fala um pouquinho do que a gente fez nas últimas 3 lives e a gente dá Uhum. início ao nosso papo. Combinado. Pessoal, boa noite, então. Como o Guto falou, né, eu sou prima dele, né, e é uma satisfação grande a gente ter conseguido trazer até aqui esse projeto, né, Guto? Com certeza. Começou com um bate-papo, assim, super informal, super leve e acabou virando um negócio super bacana e a gente tem recebido bons feedbacks. É uma grande honra estar aqui com o Gustavo e com todos vocês também. Então, como ele disse, né, eu sou psicóloga, né, tenho uma atuação profissional mais voltada aí para a área de desenvolvimento de carreiras, para orientação profissional, para a relação do ser humano com essa dimensão do trabalho. E a gente começou a entender que isso era pertinente ao mundo das finanças, pertinente à forma como o ser humano também se relaciona com o dinheiro, que é uma vertente muito material, muito cartesiana, nem tão exata assim quanto a gente imaginava. E a gente Exatamente. desenvolveu essas pílulas de conhecimento, né, de desenvolvimento, vamos colocar assim. Foram 4 lives, quatro episódios onde a gente tratou aí dos pilares de inteligência emocional, que é uma vertente, uma dimensão existencial do ser humano que é completamente aderida ao relacionamento que o próprio ser estabelece consigo mesmo, em primeiro lugar, é o primeiro pilar, autoconhecimento, foi a nossa primeira live. Depois que a gente aprendeu a olhar para a gente, olhar para o saldo da nossa conta, entender quais são as emoções que isso desperta na gente, encontrar talvez ali uma razão, um fundamento, né, ou uma fantasia relacionada àquela emoção, como é que a gente toma a decisão?
Aí a gente passou a falar sobre autogestão, que é o segundo pilar de inteligência emocional. Em seguida, quando a gente fez aí, inclusive, alguns exercícios, ensaiou algumas tomadas de decisão, a gente deu alguns para-casas para que as pessoas pudessem praticar um pouquinho, né, experimentar um pouco, se aventurar um pouco nessa seara de lidar consigo mesmo, de lidar com as próprias emoções, a gente passou para os relacionamentos, que são o terceiro e quarto pilar, né, da inteligência emocional, que é quando a gente estabelece uma relação com outras pessoas, com o ambiente, obviamente além da relação que a gente estabelece com a gente mesmo, né? E aí, entendida essa parte, mesmo que superficialmente, acho que é uma grande ousadia, né? A gente acreditar que a gente conseguiu trabalhar a fundo, não, e nem era a nossa Sim. intenção era a sensibilização, né? Era o despertar, Despertar. né? A consciência acerca dessa temática. Agora a gente passa aí para uma outra vertente de comportamento também, que é completamente relacionada às emoções, que é o desenvolvimento e a construção de novos hábitos, remodelagem de velhos hábitos, padrões de comportamento, e entender o quanto que isso tem impacto na nossa relação em todos os aspectos. Tia Lígia, né? Já vi. Mãe já tá aí. Bonitinho. Aí, tia Lígia, um beijo pra você, tô com saudade. Ô, mãe, eu passo todos os recados, viu? Ela que fica Isso muito mesmo. agradecida. É. E aí agora a gente passa então para essa parte aí que ficou um pouco conhecida. A gente teve uma publicação num passado recente, né? Um livro que eu acho que a grande maioria das pessoas que está aqui já deve ter ao menos ouvido dizer, que é O Poder do Hábito, de entender o quanto que os nossos comportamentos, especialmente aqueles comportamentos que entram ali no automatismo, que a gente não pensa muito a respeito deles, tem um impacto grande aí nos nossos resultados, na forma como a gente se orienta, na forma como a gente se instala na vida, e aí na forma em grande parte também determina a conquista ou não dos nossos objetivos Foi e Martins, das né? nossas realização de metas, né? Então, acho que hoje a nossa intenção aqui é abordar um pouquinho desse tema, entender como é que a gente funciona nesse aspecto, saber e lidar com conhecer algumas técnicas, alguns exercícios simples, algumas dicas para que a gente comece a pensar e repensar em quais são os automatismos comportamentais que a gente quer para a nossa vida e quais são os automatismos comportamentais, vulgo, aspas, hábito, que a Hábitos. gente não quer, né, manter na nossa vida, né? Acho que é isso, né, Goto? É isso aí, minha garota. Tava Uhum. estudando para nossa aula de hoje e aí eu achei muito interessante como ele chama? Fabrício, não é? Se eu não me engano é Fabrício. Professor Moutinho, né? Isso. Ele falou: Uhum. o hábito nos define, somos produto do hábito. E ter Uhum. consciência disso é muito interessante para a gente poder começar a traçar novas estratégias, percepção das coisas como elas são, para a gente caminhar na direção que a gente deseja, criando novos Exatamente. hábitos. Né? Tem um livro excelente, alguém falou, eu recomendo ler, Pai Rico, Pai Pobre. Sim, a gente falou desse livro, não lembro, não vi quem foi que falou, mas a gente falou desse livro lá atrás, na segunda live, salvo engano. Mas sim, é uma excelente, né, literatura, é uma excelente guia, um excelente norteador para a gente começar a pensar em alguns aspectos sobre essa temática, né? Exatamente. Então, vamos lá. Levando em consideração a fala do nosso querido professor Moutinho, né, que foi insumo aí para a nossa conversa dessa live, e como de costume a minha colinha está aqui A para sua gente, colinha, a sua colinha é maravilhosa. Script, perfeito. né, é, a gente tem que entender, acho que num primeiro momento, que hábito é a manifestação de um comportamento, né? É um processo neurofisiológico que se estabelece, que se automatiza e que, com isso, a gente tem a possibilidade e a chance de manifestar alguns comportamentos. E aí, o interessante que ele traz é que a gente não para pensar nisso, né? Ele dá alguns exemplos ali acerca de atividades da vida diária que a gente comumente não para pensar sobre, a menos que
a E o gente problema. encontra o problema, né? Exatamente. Então, a gente tende a olhar para os nossos comportamentos também de um jeito não tão consciente. Por quê? Somos seres feitos aí em acordo com o embasamento neurofisiológico para economia de energia, né? Para economia de diminuição de esforço, para que a gente consiga se manifestar na vida de um jeito menos suado, entre aspas, Sim. né? E os automatismos são isso, né? Imagina se cada vez que a gente entrasse no carro para ir em algum lugar, a gente colocasse a chave na ignição e começasse a pensar: estou virando a chave, agora preciso pisar na embreagem, agora preciso mudar a marcha, agora... Isso não acontece, né? Exato. O que acontece é que a gente entra num padrão de comportamento, para alguns inconsciente, para outros automatizado, e o que se segue é que a gente simplesmente dirige, né? E se a gente transfere, né, essa ideia, né, da direção, do dirigir, né, para outros comportamentos da vida, a gente também percebe esse padrão de não pensar a respeito de comportamentos. O que Exatamente. é bom, porque se a gente for pensar em cada coisa que a gente faz, a gente enlouquece, não consegue fazer mais nada, né? Imagina, agora Exato. eu vou fazer um suco de laranja porque eu preciso. Não é assim que funciona, Não dá né? certo. Mas para algumas áreas da vida e para algumas questões existenciais, é fundamental que a gente desenvolva essa habilidade, que é uma habilidade de refletir a respeito de comportamentos, porque isso, mais uma vez, nos dá a chance de nos libertarmos, e aí sim eu concordo com o professor Moutinho, que é quando a gente entende ali que o hábito consciente, com todos os grifos possíveis, nos define, Sim. né? A gente entra numa esfera, numa, num ciclo de comportamentos conscientes que sim, nos definem. E aí o mais interessante, o maior barato disso tudo é que a gente é capaz disso, né? Uhum. Em certa medida, a gente volta aí lá no poder do autoconhecimento e da autogestão, que é a libertação, né? É, Eu sou é plenamente exatamente. capaz de pensar, de construir e de remodelar alguns comportamentos que a gente comumente assume na vida de uma maneira mais automatizada. Quem fala muito bem disso é o Saulo, que acabou de entrar aqui. Fico muito feliz de ver ele aqui. Daqui a pouco eu trouxe até alguns exemplos da fala dele. É, mais tarde a gente entra aí nessa questão. Mas então, o que se segue a respeito de desenvolvimento de comportamentos é exatamente isso. É a nossa capacidade conscienciosa de pensar, de remodelar, né? E de decidir. E então, entrar em ação. De que maneira? Da maneira que a gente escolher. É simples assim. Mais uma vez, repetindo para quem não participou dos nossos episódios anteriores, se estamos todos aqui com acesso ao Instagram, participando de uma live com a internet em casa, saudáveis, temos condições de pensar acerca de comportamentos, emoções, tomada de decisão e fazer planejamento. E Exato. aí é que eu acho que essa história do hábito, do comportamento automatizado conscientemente, né, é, é importante e se relaciona e fica tangenciando aí a sua seara, que é de gestão financeira, de educação financeira, né, de desenvolvimento, de planejamento, de metas, de realização, de várias outras coisas, né? Que é quando a gente pensa a respeito de objetivos, né? E aí a gente aprende a organizar racionalmente, mais uma vez relembrando aí o conteúdo da autogestão, colocando a medida certa de razão e emoção, Então, exato. né? Para que a decisão seja completa e complexa, como deve ser, como toda decisão deve ser. E a gente consegue então definir quais seriam esses atos que a serem construídos, a serem desenvolvidos, né? A serem estimulados na nossa rotina de vida, Gente, eu certo? fico chocado com o tanto que essa mulher fala bem. A gente fica encantado ouvindo ela. Ela é de uma tranquilidade, de uma clareza tão grande. E isso, Que e eu bom! acredito assim, de tudo que a gente conversa aqui, Paulinho,
A coisa que eu peço que as pessoas tenham mais atenção é que todos nós somos capazes de Uhum, transformarmos a nossa vida. E é isso que é o mais legal de tudo, que a gente é capaz de fazer essa transformação na nossa vida. uhum. E de uma maneira sensacional, né? De uma maneira positiva, de uma maneira consciente e levar aí a nossa vida exatamente para onde a gente gostaria de levar, né? Exato. E aí, o hábito, comportamentos repetitivos, consistentes, né? Relevantes, são importantíssimos de serem desenvolvidos. E aí, o que eu acho que é legal trazer para o pessoal que está aqui, né? E em relação à temática, né, do seu projeto, do nosso trabalho aqui, do nosso projetinho, primeira coisa, né, é aprender a conversar com a gente mesmo e definir exatamente qual é o lugar onde a gente quer chegar. Porque aí, na hora que eu sei aonde eu quero chegar, e aí, seguindo mais uma vez nosso querido professor Moutinho, lá da nossa referência bibliográfica de hoje, né, com muita clareza, Clareza. é assim que a gente conversa com o nosso cérebro, né? Em certa medida com as pessoas também, quando a gente falou de empatia. Lembra da técnica do você pode repetir, por favor? Né? Com mais E olha só clareza, que curioso, o né? aprendizado nosso aqui ele é tão sério, tão importante, que eu fazia isso, mas eu fazia isso de forma inconsciente. Essa Uhum, história de perguntar, você pode repetir? Desde a semana passada, que foi quando a gente falou sobre isso, que eu começo a usar isso de uma forma um pouco mais assertiva. E é estratégica. impressionante, e é impressionante a percepção como muda, sabe? Tanto da minha Uhum. parte quanto da pessoa. Muito, muito bacana. Porque você escuta mais uma vez com mais clareza. E o sujeito que repete, repete também com mais consciência e mais clareza. E ele tem a oportunidade de escolher melhor as palavras, de escolher melhor a entonação, de escolher melhor a forma como ele coloca, para que a mensagem que ele queira passar seja de fato transmitida. Isso Exato. é uma estratégia de comunicação sensacional. E aí, se a gente conversa e aprende a conversar assim com o outro, por que a gente não conversa assim com a gente Conosco. mesmo? Né? Na minha área de atuação mais próxima, né, que é a área profissional, é muito comum isso. A primeira pergunta que a gente faz num processo de acompanhamento, de transição de carreira, de desenvolvimento, é entender ali com a pessoa, com o cliente, com o paciente, com o estudante, enfim, aonde é que você quer chegar, né? Qual é a posição que você quer ocupar? Qual é a cadeira que você quer sentar no mundo corporativo, no mundo do trabalho? E eu arrisco a dizer que ali a gente fica, hoje eu acho que essa consciência tem aumentado um pouco, mas eu arrisco a dizer que a gente fica ali entre os 80, 85% de pessoas que não tem clareza, né? Tem uma visão muito turva do que eu quero, eu quero crescer, quero ganhar mais, quero me desenvolver. Quero O que viajar que é bastante, crescer? quero ter muito dinheiro, quero caçar e por Exatamente. aí vai. E o que é esse crescimento? Porque crescimento para mim não é a mesma coisa. A gente também já falou disso excessivamente nos outros episódios da nossa série, né? O conceito de desenvolvimento e de sucesso e de crescimento para mim não é o mesmo que é para você e eu Exato. imagino que não seja para a maioria, igual para quase ninguém que está aqui com a gente, né? Exatamente. Então, a primeira parte para desenvolver hábitos e comportamentos relevantes, consistentes, é ter aí um porquê, A ter clareza. um lugar para chegar. Conversar com o nosso cérebro, que entende coisas claras, Claras. até mais Palpáveis. quantitativas, mais tangíveis, Uhum. de forma clara. Então, por exemplo, em homenagem aos meus planos pessoais e ao Saulo que está aqui com a gente, né? O meu plano, né? Eu quero correr muito, né? Para quem não sabe, eu gosto de correr, né? Então, eu quero correr muito. Não é assim que eu tenho que conversar com o meu cérebro nem comigo, né? Eu quero fazer uma prova de 21 quilômetros daqui 6 meses, né? Ei, Bruno, eu quero fazer uma prova de 21 quilômetros, uma meia maratona daqui 6 meses. Ok, a gente está em julho, final do ano, meu prazo. Tá claro? Tá. Tá É claro. mensurável? É, 21K.
É tangível? Sim, porque eu tenho um histórico de treinamento. Não adianta eu querer correr 21 quilômetros em 6 meses se eu nunca treinei, nunca fiz nada, né? Exato. É alcançável? Sim, a gente está entrando aí no acrônimo lá da meta, né? Exato. Smart. Mensurável, Mensurável, né? atingível, relevante e com prazo. Exatamente, né? Então, é assim que eu preciso me programar. Da mesma forma, quando a gente vem aqui para a dimensão de educação financeira, de relacionamento com essa parte de dinheiro, é isso. Ah, eu quero ter muito dinheiro quanto? Muito dinheiro quanto? Eu quero ter Né? liberdade financeira. Ok. Quanto é Enquanto, ser livre financeiramente para mim? exata, a sua liberdade financeira custa quanto? A minha custa X, a sua custa Y, a das pessoas, né? Cada um tem o seu valor, E é muito né? interessante trazer, nesse exemplo da liberdade financeira, você vai falar, eu quero ter R$ 10.000 por mês. Falou, ok, vamos fazer Uhum, uma continha aqui, então você precisa ter de patrimônio X. A pessoa fala, nossa, pois é. Então, tendo é. consciência, tem que criar a condição de fazer aquilo acontecer. E usando até exemplos mais simples, o meu e o de uma outra pessoa que eu conversei esses dias, falou assim, eu quero me mudar daqui. Ok. Uhum, Você quer se mudar para onde e quando? E quanto que essa mudança vai te custar? Lembra que você vai ter uhum, que pintar a casa, que você vai ter que comprar móveis. Então vamos decidir quando você precisa, quando você vai querer se mudar, quanto que essa mudança vai te custar. Aí lá, então tá. Vou pensar nisso. Aí definimos a data, definimos um valor interessante para ela poder fazer essa mudança. E um outro exemplo é o meu. Eu tenho um sonho gigante de conhecer a Europa. uhum. E aí a minha meta é ter R$ 12.000 para viajar para a Espanha em julho de 2022. E eu já falo Muito dessa bom. meta aqui publicamente há tempo, que é uma outra questão também que a gente vai falar de É, compromisso. Então eu já a falo gente dessa vai. minha meta aqui quando eu for para lá. Inclusive, vou até pegar um negócio aí para vocês verem, para ser visto e ser lembrado que eu vou e vocês vão ficar sabendo. Pode ir falando que eu vou Muito aqui do bom. lado pegar um negócio. Tá. Então, vamos aí aproveitar, né? E o que o Gustavo deu um exemplo super bacana para a gente trabalhar, que é a viagem, né? E é uma meta, né? Clara, Lembrar que eu quero bacana. viajar para lá. Exatamente, né? Você vai lembrando isso aí, ancorando esses lembretes, esses gatilhos que são importantes também para a construção do hábito. A gente vai chegar aí também. Então, é claro, né? Você não quer fazer uma viagem, você quer fazer uma viagem para a Europa daqui X 2 anos. meses, né? E aí a gente tem que entender e voltar lá no nosso segundo episódio, né? As coisas na vida adulta, na vida real, na nossa vida, né? Na realidade que a gente vive, elas não acontecem do dia para a noite, né? Inclusive, deixa eu só fazer um Comportamento, parêntese que você comentou que tinha um claro. convidado especial seu aí. Leandro Martins, obrigado pela presença. Conto com a ajuda de Modal Mais para me fazer chegar lá com os meus investimentos. Vamos lá. Ótimo. A gente está ficando bem prestigiado, né? É, Isso é ótimo, isso é muito bom, isso é ótimo. né? E aí, a gente então já definimos, né? Para onde vamos e quando vamos, né? E aí a gente sai agora desse campo fantasioso, que é onde a gente, né, não vejo problemas nenhum na fé, pelo contrário, acho que ela é importantíssima, Sim, né, para a nossa instalação como ser humano aqui. A gente tem uma dimensão existencial que precisa dessa referência de crença, de força, enfim, não vem ao caso agora, mas o que a gente precisa entender é que comportamentos de hoje predizem resultados exato, futuros. exato. E isso é a única coisa, única coisa que a gente consegue controlar. Levantar da cama às 6, às 7, às 8, às 9, ou às 10 ou ao meio-dia impacta diretamente a sua produtividade no dia, por exemplo, que impacta positivamente a realização da sua meta de viagem daqui 1 ano e meio. Né? Eu não sei se é 1 ano e meio que você falou, esqueci. Então, o que a gente precisa, logo em seguida de aprender a negociar e conversar com a gente mesmo, né, estabelecer um circuito neuronal novo, novas sinapses, Vejam né, bem, que prestem atenção nessa frase, que só essa frase já te fez fazer um novo circuito neuronal. Circuito neuronal exatamente. é Circuito neuronal
São os caminhos formados, né? As sinapses formadas ali pelas novas aprendizagens, é o caminho da informação, instalação de conhecimento que a gente tem. Então, a cada vez que a gente tem um novo pensamento, a cada vez que a gente tem uma nova aprendizagem, a cada vez que a gente aprende um novo comportamento, que a gente pratica um novo comportamento, a gente tem uma nova conexão neuronal. Né? As sinapses vão sendo formadas ali à medida que a gente vai aprendendo e a memória estimula sinapses também. Os desejos estimulam, então a representar mentalmente daqui X tempos viajando, realizando e quais são as sensações que esse eu futuro promovem no eu presente, é importantíssimo para que a gente consiga se envolver um pouco mais com os nossos objetivos. É como O se quanto fosse algo mais do tipo, envolvido. o que não é visto não é lembrado. Sim, Se você também, reforça com o né? que você deseja, facilita um Sim, pouco. é. São estratégias, né, relacionamento e de vislumbramento e de definição de metas, né? A tela mental, que é isso, é a gente se enxergar, é a gente fechar o olho e imaginar a cena, é um dos recursos que a gente tem para se envolver um pouco mais ali com o que a gente está aqui falando que quer, que não quer, qual que é a meta, né? O quanto mais que a gente se aproxima de uma coisa que está lá longe, que é a viagem, ou que é a minha prova de 21K, ou qualquer outra coisa, né? O quanto mais eu consigo trazer isso para uma possível realidade, que seja numa tela mental, fechando o olho, imaginando a linha de chegada, né? Você lá aos pés da Torre Eiffel, tomando um champanhe super lindo lá, né? O quanto mais a gente enxerga essa realidade, mais a gente se envolve, né? Mais motivado e, consequentemente, engajado, a gente fica no processo de busca e realização de metas. Né? Por isso é que o coaching, esses processos de desenvolvimento pessoal usam muito esses recursos de A representação, visão de extraordinária, figura. Exatamente. visualização de vida épica. Isso mesmo. Então, a gente aprendeu a conversar, né? Já definimos, a gente foi claro com o nosso cérebro, a gente foi claro exatamente. Então, você quer em março de 2021, março, não é? Em julho de 2022, Ah, em pode julho ser de que eu 2000. consiga, se eu conseguir acelerar minha meta, e eu acelero a minha viagem. Pois é. Então, em julho de 2022, você vai precisar de um valor X para Realizar estar meu no sonho. país Y, né, e fazendo isso. E o quanto mais você se aproxima dessa imagem, mais você se sente ligado e comprometido, em primeiro lugar, com você mesmo. Eu queria até E convidar o aí, pessoal para poder compartilhar algum sonho que vocês têm aqui. Vamos ver o que o pessoal tem de ótimo. sonho para poder compartilhar. Tem um mentorado meu que está assistindo a gente. Ele tem um Uhum. desejo muito bacana, eu tenho certeza que ele vai conseguir realizar, porque ele está focadíssimo. E eu sei que ele está acompanhando a gente aqui. Então, pessoal, compartilhe o sonho de vocês aqui e vamos ver se a gente consegue usar essa live de hoje como ferramenta para transformar esse sonho em projeto e esse projeto em realidade. Pelo menos um pontapé inicial, né, Guto? Claro, com certeza. Bom, então, a gente conseguiu conversar com a gente mesmo, com clareza de ideias, né? Trazendo isso para um universo mais real possível, né? Sentindo ali algumas degustações, algumas sensações que são importantes, né? E aí depois a gente passa para a vida real, para a labuta diária, né? Que talvez seja a parte mais difícil para algumas pessoas. Olha que legal, alguém aqui tem um sonho de abrir um salão de beleza Em Nova em Nova York. York. E o Nossa, que Felipe, show, o hein? Bolchevi, ele é competentíssimo. Ele é um grande amigo meu, um profissional super competente. A gente já conversou sobre essa história do salão há pouco tempo atrás. Eu já falei com ele que tem jeito. É só colocar o projeto para rodar, colocar uma data para acontecer e correr atrás. Porque competência para isso ele tem de sobra. Pois é. Talvez então essa parte seja bem importante para ele, já que vocês já começaram e ele já tem isso aí muito bem definido, A né? Vivi citou Que é aqui, ó, de... mudar de casa. Conversei com ela já Uhum. também, eu tenho certeza que ela vai conseguir. Nós já definimos uma data,
um valor e o que ela tem que ter atenção para poder conseguir realizar essa mudança dela, que vai trazer mais segurança e mais conforto. Ela também é outra que está focadíssima, já resolveu algumas coisas que a gente Sensacional. conversou desde a primeira conversa. Então eu estou satisfeitíssimo com esse pessoal aí. Muito bom. Que bom, é isso mesmo. Depois que a gente pensa lá no salão em Nova York, depois que a gente conversa sobre a prova de 21K, depois que a gente conversa sobre a visita, né, à Europa, a gente precisa dividir essa meta e trazer ela para o valor presente. Para vocês aí da área de finanças, a gente tem uma conta aí que é o valor futuro, trazer um valor futuro para o Futuro para o valor presente, não é presente. assim? Isso mesmo. É. Há muitos e muitos anos atrás, quando eu fiz meu primeiro MBA, eu estudei isso. E está É tendo a isso mesmo. oportunidade de rever Então, isso agora na de escola, né? As relembrar, dicas. né? E de entender que funciona. E é exatamente isso que a gente faz quando a gente quer construir ou implementar um novo comportamento no nosso repertório de comportamentos diários. A gente imagina a viagem, a prova, a mudança de casa, o salão em Nova York, lá em 2022, e eu vou trazendo isso. Ah, então eu quero maio de 2022. Então, eu vou passar por fevereiro de 2022, janeiro de 2022, dezembro de 2021, novembro, outubro, setembro, até chegar 28 de julho de 2020 e entender o que precisa ser feito hoje para que daqui 2 meses eu esteja 2 meses mais Mais próximo da perto, né, da realização realização. da minha meta, do meu objetivo. Quais são os comportamentos reais? Porque na fantasia tá tudo pronto, tá tudo lindo, Está tudo nada dói, maravilhoso. né? Não existem Alguém que falou aqui, dificuldades. exatamente, bom, podem até existir, mas a gente nem se preocupa com isso lá no mundo da fantasia, É né? verdade. Alguém aqui que falou que quer mudar de casa, só sonha com a casa linda, e é isso que tem que fazer mesmo. Mas para chegar na casa nova, um caminhão de mudança tem que estacionar na porta da sua casa, né, a menos que você não vá levar nada. E essa parte de carregar móvel e colocar dentro do caminhão para ir para a casa nova é um saco, com o perdão da palavra, né? E é normal que a gente sinta essa preguiça inicial. Quando a gente fala de construção de novos hábitos, de novos comportamentos, de um repertório comportamental inédito na vida, na verdade eu estou tratando de um aspecto da psicologia que é a gestão de mudanças. E eu, você, Lu de Porto, que acabou de entrar, a Nanda, minha amiga da corrida, várias pessoas que eu tô, né, assim, que eu vi Nossa os nomes saudade. agora, todos nós, se eu pedir para todo mundo que está aqui agora fechar o olho, fazer um exercício, todo mundo, estamos na pandemia, sem poder sair de casa, mas a gente teve um problema, uma grande oportunidade e vou contar um segredinho para cada um que está aqui. Existe um caminhão de mudança parado na porta da casa de cada um de vocês para que vocês levem todos os seus móveis lá para dentro, que vocês vão mudar de casa agora à noite. Qual é a primeira sensação que todo mundo teve? E aí, se alguém não tiver tido uma preguicinha inicial e fala, mas o que essa Ana Paula está falando de mudança a essa hora, né? Carregar móvel, sair do meu conforto, da minha casa, sem saber para onde eu vou, se vai dar certo ou se não vai, se vai ser bom ou se não vai. Pode me dizer aqui, porque a gente pode bater um papo depois. Somos todos resistentes à mudança no primeiro momento. Sabe por quê? Porque mudança, via de regra, representa incerteza. E incerteza dá um pouquinho de medo, porque aqui onde eu tô, por mais que não seja o lugar onde eu queira estar, é um lugar que eu conheço. A dor que eu sinto aqui é É conhecida. familiar. Tá administrada, né? A gente faz um carinho na gente mesmo às vezes. Está sob E na hora, controle. e na hora que eu penso assim, putz, eu já corri 18, mas eu quero correr 21, tá que pariu, isso dá um frio na De barriga e onde eu fala vou assim, tirar mais 3 quilômetros, né? exatamente, né? O novo assusta, é receio. Agora, existem fases de transição. A gente começa, de fato, resistindo.
E aí eu tô falando de qualquer mudança, mas trazendo isso para nosso papo aqui de construção de hábitos e comportamentos. Assusta, dói, né? Trazendo aí mais uma vez para minha experiência aí de introdução de um novo comportamento há 5 anos atrás na minha rotina de vida, dói muito. Tinha dia que eu chegava do treino da corrida que só do pescoço para cima que não doía. O resto dói, dói, dói muito, né? E aí, a Fê, a A Fê está de Fê sabe que acordo com você. dói. Sua Tem parceira de dia. corrida É, isso. Uma grande amiga que eu fiz na corrida. sabe que dói, né? É, Então, dói muito, mas na hora que você consegue fazer a sua primeira prova de 5 quilômetros, depois você faz a primeira de 10, depois você faz a de 18, ah, puta que pariu, eu faço qualquer coisa que eu quiser da na vida, vida. né? Isso linka Só exatamente que, com o que o Márcio acabou de falar aqui, ó. Eu amo mudanças. Nos últimos 9 uhum, meses morei em 4 cidades diferentes. Hoje eu sou movido a isso. Mudar faz bem, eu acredito. ótimo. Concordo com você, Marcito. Eu já tive, há anos atrás, eu tinha alguma resistência a mudanças. Mas toda vez que vinha uma mudança, sempre vinha um grande aprendizado e algo muito positivo junto. Então, eu também sou Uhum. super adepto a mudanças. Eu tento receber as mudanças de forma mais positiva possível, justamente para o aprendizado vir rápido, a lição vir rápida e eu conseguir seguir com a minha vida em paz. Isso é uma postura extremamente consciente, né? E você, o Márcio, né? Rafael também, tem muita consciência da mudança que está aqui, né? São pessoas que já estão num patamar de consciência a respeito de mudança de comportamento diferente, que já aprendeu algumas coisas, né? E aí a gente já consegue se articular na vida de uma maneira diferente. A intenção é que todos nós consigamos receber mudanças com essa abertura, né? Com essa disponibilidade para o aprendizado, mas na prática, que a maioria das pessoas ainda não tem essa consciência. Sim, Né? Por vários fatores, por vários motivos, por vários aspectos, e isso tudo tem que ser levado em consideração quando a gente fala aí da arte de viver, né? Não é buscar uma vida equilibrada, mas sim buscar equilíbrio para os desequilíbrios da vida, e a gente falou disso um pouquinho também, né? sim. Então eu comecei a entender, voltando aqui para o nosso papo de construção, inserção de novos hábitos, né? Que depois da clareza e depois de resolver e enxergar o que eu preciso fazer hoje para que daqui 6 meses eu esteja ou em Nova Lá York nos com meu seus salão, 21, ou na minha casa nova, ou nos meus 21, ou né, na Torre Eiffel, enfim, aonde eu quiser estar, eu preciso começar hoje. E na hora que eu começo a mudar, eu estranho. Depois que eu estranho, eu questiono, falo, será que isso dá certo mesmo? E esse é um grande perigo para o não sucesso da inserção de um novo hábito na vida. Porque como a gente tende a se manter aqui onde eu conheço a dor, onde eu sei como é que funciona, né? Onde eu sei que onde a gente tem olha, ali um perfeito. conforto. A pergunta dos 21, guarda ela aí pra gente fazer Pois é, eu depois. vou até anotar aqui, Vivi, daqui a pouco a gente responde isso aí. Boa pergunta. Tá. Só pra gente terminar aqui, a gente fala sobre isso, né? Aí eu questiono. Depois que eu questionei, eu experimento. Ah, então tá. Então vamos ver lá que tem um treino lá dos 21 que eu preciso fazer antes da prova, vou experimentar. Depois que eu experimento e entendo um pouco mais, ou seja, eu já estou num lugar um pouco mais conhecido, eu me aproprio da mudança. É aí é que acontece, aí é que eu posso dizer, pronto, desenvolvi um novo hábito à medida que eu vou repetindo isso. E aí a Vivi perguntou a respeito dos 21 dias. Pessoalmente, eu não acredito que exista uma regra de 21 dias. Eu sei que tem essa conversa, mas honestamente eu não vou conseguir te responder embasada, né? Se são 21 dias. Eu acho que a gente tem sempre uma articulação na vida, né, para inserção de hábitos, né, que é baseada ali num tripé, né? São as minhas tendências de personalidade, né, de comportamento,
mais um ambiente, É isso que eu ia né? comentar. Eu acredito que Então, é como a gente vem conversando desde sempre. É tudo muito completo e muito complexo. uhum, Eu querer ter uma atitude isso mesmo, positiva, mas o meio ser totalmente contra aquela postura já vai ser um dificultador. né? E Então, junta eu as não, eu questões. não, eu não vincularia a quantidade de dias. Eu vincularia mais a qualidade dos meus comportamentos diários, Perfeito. né? Perfeito. Algumas pessoas que têm uma tendência a uma disciplina maior, né, a ser um pouco mais metódico. Existe literatura nesse Existe alguma repetitivo. literatura, isso. Algumas Algumas, alguns acreditam que sim e outros que não. Isso que ele quis dizer, não foi? Isso, Não é? isso. Uhum. Pois é. Então, se eu sou uma pessoa que tem uma natureza mais metódica, mais disciplinada, é muito provável que eu incorpore um novo hábito à minha vida em menos de 21 dias. Agora, existem pessoas que têm tendências de personalidade, de comportamentos mais libertos, que não se gostam de regra, que não gostam de De rotina, regras, que de não gostam rotina. de comportamentos repetitivos, isso vai ser um pouco mais custoso, Sim. né? São sempre três aspectos a serem levados em consideração. Eu, o treino e a minha disponibilidade para o treino e o ambiente, né? Eu acho que esse tripé, bem embasado, bem consciente, determina muito mais a instalação de um novo hábito do que a quantidade de dias que eu fico marcando no calendário, Isso é verdade. né? E às vezes pode Agora, ter até uma contrapartida muito punitiva de você acreditar que você não vai ser capaz de mudar aquele hábito porque se passaram 21 dias e você não conseguiu. Você pois entendeu? é, Entende o que eu digo? é, Porque quando é, você fala aí da qualidade dos dias e fala sobre essa questão da individualidade, entra exatamente nisso. uhum. Por que não se passou 25, 30 dias e você conseguiu aquilo e você correu o risco de se Até frustrar, porque se prendendo ao prazo? qualquer, qualquer novo hábito que é muito diferente da minha tendência vai ser uma vigilância eterna. É, Né? exatamente. Pessoas que têm uma natureza mais introvertida, né? Mais os tímidos aí, entre aspas, né? Que se propõe a desenvolver um novo hábito. Então eu vou, a partir de hoje, me expor e falar em público super bem, né? Eternamente esse sujeito vai ter que se vigiar, né? Serve erro de exemplo? Eterna. Serve. Ronald, que Pois está é. acompanhando a gente aí, sabe muito bem disso. Ele que foi que me ajudou ao concurso de oratória. Eu fiquei muito tempo conversando comigo para saber se eu deveria, por que eu deveria, como eu deveria vir para cá. E hoje Uhum. estou aqui ao vivo com você para 23 Pois é. pessoas, 1.400 Isso seguidores. mesmo. Mas isso não tirou o seu friozinho na barriga Ou de antes de entrar aqui, não né? mesmo. É uma vigilância eterna, mas é um comportamento e um hábito extremamente conscientes. Esse seu exemplo foi perfeito. Você pensou a respeito Xará, disso, xará, juro, por Deus, também não sabia disso não, uma novidade para mim. por Deus. É. Olha só, você pensou a respeito disso, você olhou para você. Primeira coisa, pilar um, inteligência emocional, você se conheceu. Pilar 2, tomou decisão, eu quero cuidar disso, né? Pilar 3, se ambientou, se relacionou, buscou ajuda, treinou, né? E agora você construiu um novo hábito. Tá certo, né? Que você construiu, tá consolidado, mas eternamente você vai olhar para isso com um olhar atento. Não é tão natural assim para você quanto para uma pessoa que sempre foi aquele colega da sala que não pode deixar que eu apresente trabalho, pode deixar que eu sou representante da turma, pode deixar que eu sou, né? Exato. Então, eu ficaria muito mais vinculada à qualidade da minha atenção em relação ao hábito que eu estou querendo desenvolver do que a quantidade de dias que eu vou treinar isso. Uma coisa é fato, voltando lá ao papo das redes neuronais, né? A cada novo pensamento, a cada nova acomodação aqui na psicologia cognitiva, a gente fala de internalização do conhecimento, a gente tem um circuito neural que é consolidado também. Então, por exemplo, eu aprendo que 2 mais 2 é igual a 4. Ok, está registrado, está Registrou, acabou. consolidado,
tem um circuito neuronal que toda vez que alguém pergunta 2 mais 2 é quanto? Esse circuito aqui é acionado para responder neurofisiologicamente de um jeito muito grosseiro, tá? É isso, mais ou menos isso que acontece, né? E aí, à medida que a gente insiste num comportamento, isso vai cristalizando também. Isso vai formando. Então, sim, existe uma razão para que as pessoas falem em 21 dias, falem num tempo, né? Porque eu faço um dia, estranho, dói. Se eu insistir no outro, eu faço de novo e já aprendi que eu vou ter uma recompensa. No outro, eu aprendi que não doeu tanto. Então, existe sim uma ligação. Mas eu não me prenderia à quantidade de dias. Aí eu repito, eu me prenderia à qualidade da minha atenção acerca do comportamento. É mais efetivo, é mais consciente, eu consigo pensar aí a respeito dos comportamentos que eu preciso trazer para hoje, né? Não precisa ser nada muito diferente. Uma das outras dicas que o professor Moutinho traz para a gente, quando a gente quer incorporar um novo hábito, um novo comportamento na vida, uma dica interessante é a gente acoplar esse novo hábito a alguma coisa que já está em andamento naturalmente na vida, né? Por exemplo, se eu resolvo que eu quero fazer acho que o exemplo que ele deu lá foi esse, eu resolvo que eu quero fazer uma dieta e perder peso e Perder começar a 6 quilos em praticar 6 a meses. corrida. Isso Exato. mesmo, né? E aí tem 2 dias que eu não tenho carona para voltar do Para ir para o serviço, uma trabalho. coisa assim, para ir para o trabalho. Então são 2 dias, por exemplo, que eu vou me organizar para não levar uma mochila muito pesada para eu fazer uma caminhada nesses dias. Então, quer dizer, eu estou introduzindo um novo comportamento que é a caminhada e a corrida, em função de uma meta que está definida, que está quantificada, que está tangível, né, que já foi quebrada, e isso não tá agredindo Fora da tanto rotina assim, demais. Exato. né? E aí eu consigo ir incorporando esses novos comportamentos na minha rotina e eu vou cristalizando esse esse novo hábito, esse novo comportamento para fazer a construção e a consolidação e a cristalização dessa rede que vai determinar esse comportamento. Acho que vale trazer também, eu não sei se quanto tempo que a gente Estamos está quase com acabando. 47. Acho que vale então trazer agora a última dica que a gente conversou sobre ela, né, que é o tal do compromisso público. Acho que você gosta mais dessa aí, né, do que eu. O que você tem a dizer sobre o compromisso público? O compromisso público, ele nos ajuda a ter um compromisso mesmo da gente seguir em diante nos nossos objetivos. Tornar as pessoas participantes do seu objetivo. O exemplo que o professor usa, Exato. inclusive, é que, não vamos jogar o exemplo aqui para dentro de Minas Gerais. Você é atleticano, os seus colegas são cruzeirenses, ou eles sabem que você é atleticano, e aí você, usando essa meta aí, esse exemplo de perder 6 quilos daqui a 6 meses e começar a adotar o hábito de corrida, você escreve no mural do seu local de trabalho que Ah, se você não perder os 6 quilos em 6 meses, você vai usar a camisa do Cruzeiro durante o mês. Então aquilo vai te gerar uma motivação, pessoas motivam pessoas, e lembrar que isso tem que ser feito de uma forma saudável, de preferência, que você vai olhar para aquele aviso e vai se cobrar de não precisar usar a camisa do time que não é seu, e aquilo vai te motivar a correr atrás do seu objetivo. Então você vai ter mais motivos para poder adotar seu hábito de corrida, perder seu peso e mostrar para aquelas pessoas que você foi capaz. Então exatamente. o compromisso social ele te ajuda a reforçar o seu comportamento, o seu novo hábito. O grupo, a convivência, as relações são muito importantes, né? Sim, E a maneira como a gente usa essas relações de maneira interessante, de maneira saudável, de maneira positiva, pode contribuir muito para que a gente realize e que a gente de fato tenha um compromisso um pouco maior, uhum, né? Talvez aqui para nosso tema, que é a parte aí do nosso relacionamento com finanças, a gente tem um pouco mais de ressalva, né? De sim, falar, olha, gente, minha meta financeira é essa, se eu não conseguir, eu vou usar a blusa do Cruzeiro, né? Assim, então, não é isso, exatamente. mas a gente pode desenvolver formas e círculos de relacionamentos de confiança, acima de tudo,
lá na Escola das Mulheres Ricas, por exemplo, a gente tem o nosso compromisso mensal, Exato. né? E aí sempre São quando chega o pessoas. dia, né, do aporte lá que a gente combinou, a gente combinou, então vamos fazer É, ajuda, né? A dimensão relacional do ser humano é importantíssima para que a gente de fato se envolva mais com essas questões, e essa né? Que questão, são importantes. focando no financeiro, por exemplo, essa semana eu fui convidado para poder entrar num grupo de WhatsApp aqui da cidade, que se chama Em Busca do Primeiro Milhão. Eu fiquei honradíssimo com o Que legal. convite e a galera que está lá está realmente trabalhando ideias que sejam enriquecedoras. Então, é uma rede de informação e apoio para que todo mundo que está ali crie a sua forma, a sua estratégia de acreditar que é capaz de correr atrás na etiqueta que eles colocaram de correr atrás do primeiro milhão. Eu tenho um grupo no Telegram que eu participo com algumas questões que eu coloco para o pessoal lá também, no mesmo sentido, de encorajar as pessoas a cuidarem melhor do seu dinheiro, a ter orientação financeira bacana, entender que o dinheiro é ferramenta do bem, que ele está aqui para nos servir. Tem a Escola de Mulheres Ricas, que você, mais do que ninguém, sabe do carinho que eu tenho de ter aquele grupo nosso lá, que são pessoas Uhum. fortalecendo pessoas, encorajando pessoas a terem uma vida muito mais, como você chamaria de mais interessante, mais enriquecedora. Então é um prazeraço estar Mais na escola consciente, mais consciente também. Tem a né? turma do Café com Finanças, que a gente vira e mexe e compartilha Legal. algumas coisas em prol de fortalecer também esse conhecimento voltado para finanças. Então é realmente se juntar com gente que está disposto a comprar o projeto junto com você, que vai ser um juiz, não um julgador, mas um juiz para poder te ajudar a fazer seguir no caminho do seu propósito, do seu objetivo. Escola de Mulheres Ricas, Fê. E Isso mesmo. usar pessoas para poder te ajudar, sabe aquilo? Estar perto de pessoas que pensam parecidos, aprender com pessoas que sabem mais do que você, compartilhar o seu conhecimento, as suas dores, as suas angústias. Uhum. Isso tudo facilita e favorece muito a caminhada. E uma coisa muito Aham. interessante também que eu acredito que a gente tem que falar aqui é que você definiu a sua meta, você sabe quando e quanto você quer cumprir, sabe por que que ela é importante. Você já definiu os prazos, né? Vamos colocar uma meta para daqui a 12 meses, então durante 12 meses você tem que ter algum tipo de poupança para fazer a sua viagem, para poder fazer a sua corrida, mas que esse sacrifício tenha uma recompensa verdadeira. E assim, etapas dessa recompensa. Não precisa necessariamente. Tá vendo aí que os homens estão ciumentos? As Isso mulheres mesmo. estão mais interessadas em enriquecer, o que que eu vou fazer? Eu vou cuidar das mulheres que têm uma mentalidade mais milionária do que os homens. Então você tem que criar também, durante essas etapas intermediárias de você estar correndo atrás dos seus objetivos, recompensas intermediárias, para que o sacrifício seja recompensado e vale a pena. É interessante você ter uma Uhum. vida feliz hoje, que faça sentido hoje, agora, justamente para o sacrifício não ser tão dolorido e você perceber que aquele sacrifício está fazendo sentido. Os mentorados Uhum. meus que estão aqui me ouvindo, eu converso isso muito com eles. Falo, ó, vocês vão abrir mão disso, disso e disso, mas em benefício disso e disso e disso. Está claro para vocês? Então é bem Sim, existe um interessante assim. porquê. Exato. A clareza. Voltamos para a clareza. É, é. Eu acho que é mais, né? Voltamos para a consciência. Porque a consciência, ela abarca, ela inclui clareza, né? Ela inclui autopercepção, ela inclui essa dimensão do relacionamento que é importante, que é relevante, que faz diferença, sim, né? Somos seres relacionais, haja vista a dificuldade que a gente está tendo para passar por esse período de isolamento, né? A gente está se deparando com questões existenciais antes nunca imaginadas em função da falta de relacionamento com o par, né? Com o Uhum. outro, com os amigos, com a convivência social. Então, explorar muito isso de um Ó, jeito, eu acho que consciente. leia este comentário. Tua xará é Xará. sua fã, minha filha. Você É, está conseguindo os fãs muito aqui. Eu recebo uma mensagem muito bacana elogiando seu jeito de falar, de se apresentar, é que muito bom, positivo. que bom, fico feliz. Acho que a transformação da gente começa mesmo assim, né? Por essa relação que a gente está estabelecendo aqui,
que é da linguagem, que é exclusiva do ser humano, a gente não tem outro ser, né, nessa terra que a gente conhece aqui, que tem essa capacidade. E se de fato as coisas que a gente está trazendo e que a gente está elucidando, tornando claros, porque a gente absolutamente não falou nada que as pessoas já não sabiam, né? A gente colocou de um jeito mais claro e é muito legal saber que as pessoas estão conseguindo escutar, Isso né? é E a realmente partir muito legal. daí a transformação é possível, né? A relação terapêutica no consultório de psicologia é embasada nisso, na nossa capacidade de elaboração a partir da fala. E trazer isso aqui para essa hora descontraída, leve, que está todo mundo, sensacional. Qualquer psicólogo ia ficar super feliz, Meu amor, a gente tem cinco né? minutinhos. Eu queria que a gente caminhasse para aquela parte de falar que o nosso cérebro é presentista, mas a gente está vivendo cada vez mais tempo. E essa história do Uhum. nosso cérebro ser presentista, isso dificulta a nossa capacidade de ter uma visão de longo prazo, um entendimento de longo prazo. Pode ser? Pode, claro. Eu acho que é exatamente isso que você disse, né? A gente tem uma máquina fisiológica, né, neurofisiológica que funciona ali muito, por isso é que a gente usa esses recursos para trazer essas coisas de longo prazo para o presente, o quanto mais a gente consegue se estimular sensorialmente, por isso a gente fala de visão, a gente fala de sensações, né? Você tem o seu chaveirinho aí que você pega nele, né? Naturalização do. Isso tudo é recurso de âncora, né? De recurso de tangibilização daquilo que ainda não tá aqui. Mas que a gente tem capacidade de refletir. Mais uma vez, né? Olhando com consciência, a gente consegue perceber que realmente, né? Paris não é amanhã, os meus 21K também não serão amanhã, porque as provas foram todas canceladas esse ano, né? A mudança de casa não Fazer o será quê? amanhã. A Não será viagem, meu amanhã. amigo ali quer fazer uma viagem de moto maravilhosa pela América do Sul, também não será amanhã, mas acontecerá. E aí o que eu preciso? Calibrar comportamentos hoje para que a Europa chegue, para que a Casa Nova chegue, para que os 21K chegue, para que o meu primeiro milhão chegue, o meu segundo milhão, quantos milhões eu quiser guardar. E aí a estratégia é exatamente essa. É a calibração, é a nossa percepção de comportamentos. Conhecendo essa nossa característica cerebral, que é isso mesmo, eu preciso de pegar nas coisas hoje, eu preciso sentir hoje, eu preciso comprar hoje, eu preciso fazer hoje, né? À medida que eu tenho consciência a respeito disso, eu consigo trabalhar a minha autogestão. E aí, com base nesse tripé que a gente também falou hoje aí, que é a minha tendência, né? Os meus valores, a forma como eu me organizo, a forma como eu funciono, meu sistema operacional, né? Mais ali, que é o que a gente compara muito aí com um hardware, né? A minha parte biológica, a minha tendência de comportamento, mais o que eu sou capaz de aprender, que é o sistema operacional humano, que é o software, é o sistema que vai começar a rodar em mim, e o ambiente, né? O treino, o estímulo, os comportamentos, eu consigo tangibilizar de algumas maneiras isso hoje, para que eu de fato consiga esperar o que está por vir, que pode ser muito mais bacana. Meu amor, Obviamente, calibrando tudo. estamos com 2 minutos. Eu vou desativar o comentário para a gente poder fazer uma foto. Ah, tá. Sorria. Os três e? Temos 1 minutinho e meio pela frente. Pode dar boa noite para o pessoal. Ok. Bom, jogar com esse tripé, gente, eu acho que ajuda muito a arte de viver, a arte de viver bem, né? A arte melhora a nossa capacidade de instalação na vida. Como a gente encerrou hoje aí a websérie, talvez a gente não vou dar spoiler, mas talvez a gente. Semana que vem a gente se encontra aqui, pessoal. Tá, Terça-feira que pois vem a é. gente se encontra aqui com vocês. Eu não ia dar spoiler, mas como a gente termina aí com essa consciência da nossa capacidade e habilidade de sim introduzir qualquer comportamento que seja importante para as nossas realizações, para os nossos objetivos, trabalhem sempre com esse tripé, né? Quem sou eu, aonde eu estou e para onde E eu é onde vou. eu quero chegar.
segredinho para vocês. Muito Aprendi essa legal. pergunta com meu avô lá na fazenda, muitos e muitos e muitos anos atrás. Muito, muito bacana. Paulinha, meu amor, muitíssimo obrigado pela presença. Você agrega Eu que demais agradeço. sempre. Suas palavras são lindas, a gente entende tudo com uma clareza incrível. Acrescenta muito na nossa vida, nos traz um novo modo de olhar, de perceber, de ter consciência sobre as coisas. Pessoal, muitíssimo obrigado pela presença de todos vocês. Semana que vem tem mais. A gente volta a conversar. É, Paulinha, boa noite. Obrigadão para todo surpresa, mundo. né?